Salve, jogadores, se inscrevam no canal para ver a continuação e comenta aí e tamo junto e bora pro vídeo. O silêncio era absoluto, mas não o silêncio de paz, era o silêncio do fim. Não havia som nem movimento, apenas a chuva, que caía como se o próprio céu estivesse vertendo o sangue dos mortos. Cada gota de sangue que tocava o solo fazia o som abafado, como se a terra estivesse engolindo vidas inteiras. O cheiro pungente de sangue fresco, quente, misturado ao odor de carne podre, impregnava o ar, tornando denso e quase intocável. O protagonista estava de joelhos, o seu corpo rígido de exaustão, com a espada cravada no alto como se ela fosse a única coisa que ainda o prendia à realidade. A chuva escarlate batia com força contra o seu corpo, mas ele permanecia imóvel. A água, ela misturava-se com o sangue que tingia sua armadura, criando um líquido viscoso que escorria pelas fissuras de metal. O campo de batalha, ao seu redor, era um mar de corpos. Os rostos dos seus companheiros estavam distorcidos pela morte. Olhos vazios encarando o céu cinza, agora tingidos de vermelho. A terra estava coberta por uma camada espessa de sangue, em um manto que abafava o som da chuva e os lamentos que já não poderiam mais ser ouvidos. O som da chuva, constante e frenético, foi repentinamente interrompido por uma voz baixa, cortante e cheia de frieza que parecia congelar o próprio ar. A voz era distante, mas clara, como um eco que se arrastava pelas ruínas da batalha. A palavra humano foi pronunciada com desdém, como se fosse uma ofensa a algo que não merecia existir. Em pensar que haveria um humano tão poderoso. As palavras da voz penetraram como uma lâmina afiada no silêncio, fazendo o protagonista estremecer. Seu corpo se movia instintivamente, os músculos contraídos, prontos para reagir. Diante dele, de seus pés, estava uma criatura que não parecia parte deste mundo. O que um dia poderia ter sido um ser celestial, agora estava em completo estado de ruínas. Seu merda, você ainda está vivo! Ele ora para baixo, os seus olhos se fixando na criatura, caindo em seus pés. Anayuti. Anayuti não se mexia, os seus olhos semicerrados apenas observando o protagonista com uma mistura de desdém e cansaço. Você é a razão pela qual metade do Império virou um cemitério. Como você ainda pode estar vivo, hein? A criatura permanece imóvel, mas o protagonista pisa com força sobre a carne dilacerada de Anayuti, como se sua fúria não pudesse ser contida. Com a voz agora rouca, mas ainda carregada de uma estranha serenidade, como alguém que aceitou a derrota, ele diz: Não se preocupe, não viverei por muito mais tempo. O protagonista olhou para ele, a raiva queimando em sua mente como fogo. O último dos seus inimigos estava ali, à sua mercê, mas ele sabia que a morte de Anayuti ainda não traria paz para ele, não traria justiça, e isso que o torturava. Ah, mas isso é bom. Assim você vai poder se juntar aos seus amigos. Amigos. Com um sorriso torto e o ódio impregnado em cada palavra, o protagonista diz: Sim, os seus amigos. Os outros dois que vieram com você, um foi transformado em um torresmo, depois que um dragão o derrotou. E o outro? O outro. Ele foi selado pela eternidade, condenado a uma prisão sem fim. Entendeu agora, seu lixo? A expressão de Anayuti vacilou por um momento, e uma sombra de emoção desconhecida passou pelos seus olhos, mas ele não disse nada. Com um suspiro fraco, a sua voz baixa, mas firme, ele diz: Não esconda a verdade com palavras vazias. As crianças das estrelas compartilham seus sentidos, e eu sei que seus oponentes foram dizimados juntos com eles. O prota, com uma raiva crescendo e a sua respiração pesada, ele cerra os punhos. Eu ainda tô vivo, então cala essa boca. A criatura
Apesar de estar deliberante e claramente à beira da morte, parece não se importar. A sua voz rouca e fraca ainda carrega um tom de superioridade, como se estivesse apenas aguardando o inevitável. Não se engane tanto. Sei que o seu fim está próximo também. Fico triste, na verdade, por você não ter se dado conta do seu verdadeiro potencial mais cedo. Se você tivesse, claro, colocado um pouco mais de esforço no seu treinamento, talvez tivesse se tornado um obstáculo maior para o nosso desejo. Eu sei que a minha vida foi difícil, uma vida cheia de erros, mas não quero ouvir você falando disso. Então cala sua boca e desaparece de uma vez. A Nayuti, com esforço, solta uma risada fraca, quase como se estivesse em paz com sua própria morte. Os seus olhos, apesar de tudo, ainda estavam plenos de uma tristeza infinita. Você é um bom humano. Orgulhoso, isso é raro. Mas no final, o seu mundo será engolido por uma luz que você não pode compreender. E tudo desaparecerá. Todos os seus esforços, todos os seus sonhos, todos desaparecerão. O Prota, sentindo uma mistura de revolta e impotência, está prestes a gritar de novo. Mas antes que qualquer palavra saia da sua boca, uma força imensa corta o ar. A luz de sua espada passa pela criatura, que agora permanece em silêncio. Ele simplesmente apaga a existência da criatura. O protagonista, sem olhar para trás, vira-se e começa a caminhar pelo campo de batalha. Agora silencioso e desolado, o som de sua respiração é tudo o que se ouve, misturando ao eco distante de chuva que cai, quase como uma última lágrima do mundo. Ele olha para o corpo de seus companheiros caídos, cada um deles uma lembrança de uma amizade que não poderia mais existir. Por que a minha espada? Por quê? A única que funcionou foi a minha, e não a de um dos gigantes que conseguiam defender o nosso império. Se não fosse por ela, não teria como um soldado em treinamento estar na linha de frente, não é? E pior, vocês não teriam morrido. Ronan realmente não sabe a resposta. Ele sentiu o peso da dúvida, mas sabe que não há muito tempo para esclarecimentos. Tem alguém aí? Tem alguém aí? O Ronan, escutando essa voz, ele abre os olhos, tentando localizar a origem da voz. O seu corpo dói, mas ele se esforça a reagir. Eu não consigo me mover por causa de meus ferimentos. Essa voz será... Ele se arrasta, as pernas vacilando a cada passo, até que finalmente chega a uma mulher vestida de vermelho, encostada em uma pedra. Ela está gravemente ferida, com o corpo coberto de cortes e marcas da batalha, mas ainda viva. Graças a Deus, você ainda está viva, grande comandante. Mas para alguém que tá no comando, o que significa isso aí, hein? Não me venha com essa. Você não é um cabo? Olha pra você. Mas, trocando de assunto, a Nayuti morreu? Sim, eu o matei. O corpo não está muito longe daqui. A capitã parece aliviada pela notícia, mas a dor ainda está em seu rosto. Ela solta um suspiro pesado e com lágrimas nos olhos murmura: Obrigada, Ronan. Se você está tão grata, poderia pelo menos ouvir o meu pedido? A capitã olha para ele com um ar confuso, esperando. A limpeza dos soldados em treinamento normalmente seria ignorada ou até mesmo queimados, mas dessa vez, por favor, trate-os com respeito. A capitã parece hesitar, ainda com uma expressão solene no rosto. Eu não sei. Afinal, você parece mais vivo que eu. Não seria melhor você decidir isso? O sangue escorre de sua boca. A sua respiração se torna mais difícil. O Ronald, com uma expressão amarga, mas sem perder a dignidade, diz: Eu posso morrer a qualquer momento. Eu passei a minha vida vagabundando por aí, fazendo o mínimo. Não sei o que é justo, mas me parece justo que eu vá morrer agora. Se você sobreviver, tem algo que você gostaria de fazer? Bom, eu gostaria de fazer várias coisas, mas a única coisa que eu consigo pensar agora é como teria sido se eu tivesse ido pra academia, sabe? A capitã olha para ele confusa. Academia?
Com uma expressão distante, como se estivesse se lembrando de algo perdido, o Ronald continua. Aquela conversa que aquele gigante teve comigo não sai da minha cabeça, mas eu gostaria de ter ido. Por minha irmã, sabe? Era um desejo importante para ela. Bom, quando o grupo de busca chegar, já te disse, eu sou uma causa perdida, comandante. Ele ora para ela, pedindo para que pare de falar coisas sem sentido. Afinal, Ronald não sabe o que vai fazer da vida. A chuva continua caindo, espessa, quase como se fosse lava, tingindo o mundo com uma tonalidade de vermelho que se mistura com o céu. As gotas batem nos corpos espalhados pelo campo de batalha, criando um cenário de morte, mas também de uma paz mórbida. De repente, tudo fica tenso. A pressão no ar aumenta, e então a chuva cessa. Um silêncio sufocante se instala. O céu parece se abrir, como se algo fosse romper de dentro para fora. Eles sentem uma sensação aterradora, como se o próprio espaço estivesse temendo ao que está por vir. O campo de batalha, antes sombrio, agora parece murchar sob a presença de algo que não pertence ao mundo dos vivos. O céu, que antes era tingido pelo sangue da chuva, agora se rasga de maneira monstruosa. Uma fissura de luz atravessa o tecido da realidade, como se os céus estivessem se partindo ao meio, revelando o terror que vinha do além. Do abismo, uma figura imensa desce, a sua presença tão avassaladora que parece engolir tudo ao seu redor. O céu, ele se rasga ainda mais, e como uma onda de luz e trevas, mais criaturas celestiais começam a descer, como anjos da morte, as suas figuras se desfazendo nas sombras. Sem chance. Os 3 gigantes não eram o fim. Ela começa a chorar, o desespero transbordando enquanto o terror a engole. No final, ela não pôde nem salvar o mundo pela 3ª vez. Ela sente que a última oportunidade se esvai e com ela a sua última esperança. Nesse momento, o grito de Ronald desperta a capitã de seus pensamentos. Volte a si, comandante! Usa a telecinese em mim! Me joga lá pra cima! A droga da minha espada não consegue atingir nada daqui. Ela o encara, completamente surpresa pela sua disposição, enquanto ele se prepara para o ataque final, mesmo sabendo que é uma luta perdida. O que? Você vai lutar assim nesse estado? Não vou esperar sentado pela minha morte. Mesmo que eu morra, eu deveria pelo menos levar algum deles comigo. Ele saca a sua espada como uma força que parece vir de algum lugar do além. A capitã o observa, surpresa. Mesmo nessa situação, o Ronald não desiste. Ela acredita que é por causa dele que eles chegaram tão longe. Cabo Ronan, o que foi? Estou ocupado, então pare de falar. Antes que ele pudesse continuar, ela o surpreende. Em um impulso, ela o beija. Um beijo urgente, roubado, como se estivesse tentando transmitir tudo o que conseguiria dizer. O que você está fazendo em uma hora dessas? Cabo Ronan, se nos encontrarmos de novo, pode me dizer para não fazer nada estúpido e me tornar um alfaiate? Com esses últimos murmúrios, a comandante desaparece na distância. Os seres celestiais se preparam para um ataque. O céu se rasga mais uma vez e os anjos começaram a lançar uma esfera de energia na direção de Ronald. A explosão varre tudo que estava ao redor e ao meio ao caos, quando tudo parecia perdido. Ele pisca. O céu agora estava azul e radiante. Uma brisa gelada acaricia sua pele. Ele sente algo estranho, como se tivesse voltado. Ele se levanta lentamente sem entender o lugar. Ele reconhece, mas se recusa a acreditar. Ele estava em sua terra natal e havia voltado no tempo. Salve, jogadores, eu quero agradecer pelos 100 inscritos e quem quiser a parte 2 em formato longo, tá ligado? Comenta aí, mano. De vez em quando eu vou lançar algumas recaps curtas aqui por conta do trabalho escravo que eu tenho, então isso é tudo que eu posso fazer. Então, por favor, se inscreve aí e comenta se você quer continuação. E dá uma conferida nessa recap aqui, cara, do engenheiro. Eu tô escrevendo o roteiro dela, mano, e tá dando um baita trampo.
Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço e falou!